Tá? Gnose. Tá? Gnose significa conhecimento. E de onde vem essa religião? Vê, senhores, que o gnosticismo ele tem uma origem. Qual é a origem dele? É o luciferianismo, que é o quê? Satanás, a serpente no Jardim do Éden. Porque a serpente no Jardim do Éden, o que ela disse? Ela disse, ó, coma da árvore do bem e do mal. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Né? Foi a sedução que Satanás fez. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Porque você vai ter discernimento, você vai chegar a um nível de espiritualidade, você vai ser igual a Deus. Né? E eles acreditam que a serpente... aí eu estou falando do gnosticismo e várias outras doutrinas cujo ponto de origem é comum, que é o luciferianismo, tá? Que é Satanás, a serpente do Jardim de Éden, que eles chamam de Lúcifer. Lúcifer é o quê? Portador da luz no latim. Então eles acham que Satanás veio trazer luz, conhecimento para o ser humano. E que o Criador é um malvado, né, chamado Damiurgo, que criou esse mundo imperfeito só para escravizar o homem. Aí Satanás, né, que eles chamam de Lúcifer, foi lá e libertou o homem da ignorância, do obscurantismo, e trouxe a luz para o ser humano. A luz da gnose. Né? É isso. Né? Satanás é conhecido como Prometeu em outras, ou como Lúcifer em outras culturas, conhecido como Prometeu, e por aí vai. Deu para entender o conceito, a malandragem da coisa? Então, o que Satanás prometeu para o homem? Autoconhecimento, iluminação. Você vai ser igual a Deus. Né? Se você desobedecer, consequentemente, o homem caiu no pecado, né? E o homem morre, tornou-se um ser mortal. Então percebam que essa doutrina é totalmente oposta à verdade do Evangelho. Entendeu? E você está falando de gnosticismo, estou falando do hermetismo, tá? Também que é a mesma coisa. Estou falando de uma instituição chamada maçonaria, tá? Que a maçonaria crê nisso também. É o conhecimento. E de todas as ordens e religiões iniciáticas que se baseiam em iniciação. Tá? É tudo a mesma, tem uma origem comum, que é o luciferianismo. Tá? Então a maçonaria começa com a iniciação. Você é iniciado. Iniciado em quê? Na gnose. Tá? E à medida que você vai galgando degraus, do 1 ao 33, você vai ganhando conhecimento, que eles chamam de gnose. E no grau 33, você chega ao máximo, que é a iluminação, a chama do conhecimento, que eles chamam de centelha divina. Né? Você chegou ao clímax do conhecimento, ao grau 33. Né? Da maçonaria, Amorque, Illuminati, também dos Illuminati. Né? Vejam, é tudo a mesma porcaria, o mesmo conceito. Tá? Bruxaria, hermetismo, você começa e iniciou, aí você vai galgando os degraus até chegar ao degrau máximo, a chama do conhecimento, você alcançou a luz. Isso, e o que é essa luz que eles falam? É Lúcifer. Lúcifer, a serpente do Jardim do Éden, que veio trazer o conhecimento. Essa serpente é conhecida no hinduísmo como Kundalini. Aí tem a questão toda dos chakras, da coluna vertical, das 33 vértebras da coluna vertical, das 33 degraus da maçonaria, blá blá blá, que é tudo a mesma porcaria. Tá? É tudo a mesma porcaria. Você vai ter um autoconhecimento e vai chegar na iluminação, tipo assim, com base nesse conhecimento, nessa gnose. Né? Na maçonaria, quando você chega ao grau 29, você... no ritual, você tem que pisar na cruz do cristianismo, pisar ou cuspir, e você pede para a cruz da gnose, que é a cruz do bode, né? E brilhar. Né? Isso no grau 29. Que daí do 29 para frente, na maçonaria, é só satanismo. Né? Então é isso. Né? Essa doutrina, esse conceito. E é fundamental a gente entender o conceito de autoiluminação, blá blá, não é. Só que a Bíblia é clara, cara, a salvação é pela graça, os méritos é todo do Criador e do Messias, do Cordeiro de Deus. A gente não tem mérito nisso, entendeu? Não é o conhecimento que você tem, gnóstico, blá blá blá. Então, percebam, isso que eu passei para você do gnosticismo, isso é o que o João chama de o espírito do anticristo. E é fundamental a gente entender isso. Tá?
Fundamental a gente entender esse contexto para entender o que doutrina é essa, o que estava acontecendo naquela época. Tá? Por que eu estou falando isso? A turma da nova era também gosta muito desse conceito, né? Por que a gente vai entender isso? Eu já vou chegar na nova ordem mundial na maçonaria, já vou voltar. Mas vamos ler agora 1 João capítulo 2, verso 18 a 26. Vamos ler para a gente entender. Ó. Ele diz assim, ó, filhinhos, já chegou a última hora. Vocês não ouviram dizer que o anticristo deveria chegar? Ele está perguntando aqui. Ó. Vocês não deveriam... não ouviram dizer que o anticristo ou o antimessias deveria chegar? Pois vejam quantos anticristos já vieram. Daí reconhecemos que a última hora já chegou. Tá? Esses antimessias ou anticristos saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas era preciso que ficasse claro que nem todos eram dos nossos. Vou repetir aqui, ó. Filhinhos, já chegou a última hora. Vocês não ouviram dizer que o anticristo deveria chegar? Pois vejam quantos antimessias já vieram, já naquela época. Então, quem eram os antimessias? Aqueles que negavam a fé autêntica do Evangelho, da graça. Entendeu? Então, percebam que existiram naquela época vários antimessias e existem hoje vários antimessias. Por exemplo, o socialismo, a esquerda, o esquerdismo, ou melhor, o esquerdopatismo, que é uma doença. Eles odeiam a igreja. Tá? Eles odeiam a igreja, eles odeiam o evangelho, essa é a realidade. O comunismo, que é nada mais do que satanismo criado por Karl Marx, né, travestido de ateísmo, matou milhões e milhões de cristãos na Rússia. Né? Por exemplo, então, anticristos claros são os socialistas, comunistas, hoje. Né? Poderia citar outros antimessias hoje. Maçonaria. Antimessias puro. A falsamente chamada ciência que nós temos hoje. Antimessias. A mídia. A grande mídia. Tá? Trabalha todo com a novela, aquela coisa toda, para negar a Bíblia, para fazer oposição. Antimessias. Né? E por aí vai. Então, antimessias é o que não falta hoje em dia. São vários. A grande questão é saber quem será o iníquo. O antimessias final, filho da perdição, o homem do pecado. O dito cujo. Esse que falta ser revelado. Agora, antimessias diversos já existem muitos hoje. E já existia naquela época, como eu já expliquei. E como o apóstolo João está dizendo aqui. Ó. Pois vejam quantos anticristos já vieram. Daí reconhecemos que a última hora chegou. Esses antimessias saíram do meio de nós, mas não eram nossos. Se tivesse sido nossos, teriam permanecido conosco. Mas era preciso que ficasse claro que nem todos eram dos nossos. Ou seja, eles estavam infiltrados ali na igreja. Né? Eles estavam infiltrados e, assim, quando eles tentavam corromper a fé legítima no Evangelho da Graça. Né? E instituir, né? Impregnar ali com gnosticismo. Tá? Então vejam, senhores, só que esse tipo de doutrina ele vem camuflado com a máscara de bonzinho, de fé, de iluminação, muitos cursos aí que pedem autoconhecimento, o autoconhecimento, gratidão, entendeu? Autoconhecimento, bababá, tudo a mesma coisa, gnosticismo. E no fundo da história é luciferianismo. Tá? Então percebam, senhores, que muitas vezes aquilo que vem camuflado de máscara de bem, de uma espiritualidade, camuflado como se fosse uma coisa boa, do bem, de humanidade, de amor, não é nada disso, é anti-messias, anticristo. Porque o evangelho é específico, tem que crer no único Deus, Criador dos céus e da terra, Yahweh, o Pai, e naquele que enviou, que é o Messias. Você precisa acreditar nos méritos do Messias, para você ter o perdão de pecados e ser salvo pela graça. Ponto. Ok? Ponto. É isso que é a salvação. Então muita gente fala, é bonzinho, mas não, que o Messias não se fez carne não, cara. Ou não é esse negócio de vai acreditar no sacrifício aí do Messias, não é nada disso não. É o autoconhecimento. Você tem que chegar a um nível espiritual elevado, blá blá blá. É aquela conversa fiada, e a pessoa cai, já era, meu amigo.
Então vejam que não é uma oposição direta. A pior mentira é aquela que se vai passar por uma verdade e pela bondade. Então isso que as pessoas têm que tomar cuidado, né? Então eles estavam infiltrados na igreja, tá? Continuando aqui, 1 João capítulo 2, verso 20, diz assim, ó: vocês, porém, na igreja, receberam a unção que vem do santo, de modo que todos vocês possuem sabedoria. Eu lhes escrevi não porque vocês ignoram a verdade, mas porque a conhecem e sabem que da verdade não saem mentiras. Quem é o mentiroso? Tá? A questão é, quem é o mentiroso? Verso 22. É quem nega que Yahushua, né, você conhece Jesus, é o Messias. Quem é o mentiroso? É aquele que nega que Yahushua é o Messias. Esse tal é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Tá? Muita atenção. Quem é o mentiroso? É quem nega que Yahushua é o Messias. Esse tal é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Então, o anticristo e os diversos anticristos, antimessias que tem por aí, tem essa característica em comum. Nega que Yahushua, né, é o Filho de Deus, é o Messias. Consequentemente, nega o Pai e o Filho. Continuando, verso 23. Todo aquele que nega o Filho também nega o Pai. Né? Quem reconhece o Filho também reconhece o Pai. Então, todo aquele que nega o Filho também nega o Pai. Quem reconhece o Filho também reconhece o Pai. Então, eu citei socialismo, citei maçonaria, agora eu posso citar o judaísmo. O judaísmo hoje é anticristo, anti-messias, né? O verdadeiro. Eles estão esperando um falso. Mas o judaísmo normativo, né? Rabínico. Né? Porque você pegar o judaísmo nazareno e messiânico, eles acreditam em Yeshua, Yeshua HaMashiach. Okay? Mas o judaísmo normativo é anti-messias, entendeu? Nega o Filho. Verso 24. Quanto a vocês, tudo o que ouviram desde o princípio permanece em vocês. Se permanecer em vocês tudo aquilo que ouviram desde o princípio, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevi isso a vocês por causa daqueles que procuram desencaminhá-los. Quem é que está procurando desencaminhar? Aqueles mesmos que no verso 19 saíram do meio de nós, que ele diz. Mas não eram nós, eram os que estavam infiltrados. Tá? Verso 27. Vocês receberam de Yahushua a unção que permanece em vocês, e já não tem necessidade que alguém os ensine. Pelo contrário, com a unção dele, que é verdadeira e não mentirosa, eles ensinam tudo aquilo que Yahushua lhes tinha ensinado. Permaneçam com ele. Então, aí é interessante, ó, verso 28. Agora, portanto, filhinhos, permaneçam com Yahushua, assim quando ele se manifestar, nós seremos seguros e não fracassados, por estarmos longe dele no dia de sua vinda. Aí ele cita o dia de sua vinda, tá? Que é o que a gente viu lá em 2 Tessalonicenses 2. O dia, no começo do capítulo 2 Tessalonicenses 2, do retorno, da vinda do Messias, do retorno. Então percebam que João exorta aqui contra essa doutrina e ele fala, ó, permanecer firme até o dia da vinda. Então essa doutrina, esse tipo de doutrina, né, luciferina, gnóstica, existe até hoje, meus amigos. Está fortíssima, né? E quando eu falo de nova ordem mundial, a gente fala muito de maçonaria. A maçonaria comanda, né, a estrutura política no Brasil, né, e a nível mundial. Acima da maçonaria tem Rosa Cruz, Illuminati, Sinagoga de Satanás, Sábios de Sião, Rex, Deus e várias outras instituições, que são todas elas, Rosa Cruz, são todas elas instituições luciferinas, que comandam toda a política. A política, os bancos, a religião e por aí vai. E a estrutura sendo luciferina, ela acredita no quê? Na doutrina, que ele está chamando aqui, doutrina, o anticristo, o antimessias, né? Então, a gente precisa entender bem as coisas que está dizendo naquela época, para a gente entender como que a coisa funciona hoje, tá? É interessante, eu vou passar agora
para... Ah, tá. 1 João 4. 1 João 4. 1 a 4. Que aí vai falar do espírito do anti-messias. Tá? Amados, não deem crédito a todos os que se dizem inspirados. Antes, examinem os espíritos para saber se vem de Deus, pois no mundo já apareceram muitos falsos profetas. Para saber se alguém é inspirado por Deus, sigam esta norma. Fala da parte de Deus todo aquele que reconhece que Yahushua HaMashiach, né, que vocês conhecem como Jesus Cristo, se encarnou. Tá? Aqui na Bíblia Católica está escrito se encarnou. Deixa eu ver como que está aqui na tradução evangélica, para ficar mais dinâmico. 4, verso 2. Tá certo. Todo espírito que confessa que Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, veio em carne, é de Deus. Tá? Então é isso, meus amigos. Né? Ou seja lá como for, encarnou ou veio em carne. Né? Não sou adepto, tá? Já vi, não sou adepto da pré-existência de Platão. Tá? Isso aí é heresia do cristianismo. Isso que fique bem claro. Tá? Mas enfim. Para saber se alguém é inspirado por Deus, sigam essa norma. Fala da parte de Deus todo aquele que reconhece que Yahushua HaMashiach veio em carne ou se encarnou. Todo aquele que não reconhece que Yahushua, todo aquele que não reconhece a Yahushua não fala da parte de Deus. Esse tal é o espírito do anti-messias. Vocês ouviram dizer que ele vinha, mas ele já está no mundo. Então percebam, senhores. Tá? Aqui ele está falando do espírito do anti-messias, que já estava no mundo naquela época, está hoje. Tá? O espírito do anti-messias, que você conhece como espírito do anticristo. Tá? Então, o que é o espírito do anti-messias? Né? É o que ele está dizendo. Tá? Ele está criticando aqui. Ó. Todo aquele que reconhece que Yahushua veio em carne é da parte de Deus. Quem não reconhece a Yahushua não fala da parte de Deus, mas é o espírito do anti-messias. Então é fundamental a gente entender isso. Tá? É fundamental a gente entender o conceito que eu falei do gnosticismo, do luciferianismo. Por quê? A gente está partindo para a religião ecumênica mundial, uma grande Babilônia mundial. Tá? E aí eles vão unir várias religiões, inclusive o próprio cristianismo vai unir várias religiões numa religião só única mundial. Tá? Que vai ter o governo mundial com o líder mundial, que é o anti-messias. Tá? E esse anti-messias vai liderar um sistema mundial que vai ter uma religião mundial. E essa religião mundial, por mais aparência de bondade, não, tem que unir toda a religião, para unir a humanidade, para acabar com o conflito, etc e tal. Essa religião vai ter um detalhe ali específico, né? Que vai ter esse detalhe, tá? Que vai negar o evangelho da graça. Não, que até o Papa Francisco falou, não, da Mãe Terra, dos mestres ascêncios e bababá, tudo indo para essa espiritualidade fajuta, né? Essa espiritualidade que você vai autoconhecimento, não sei o que, bababá, tudo caminhando para isso. Então a gente não pode embarcar nesse engano. O evangelho é claro, o Messias, o Filho de Deus, se fez carne. Ponto. Ele é o Cordeiro de Deus que fez o sacrifício para a remissão do nosso pecado mediante a fé, graça. Ponto. Ah, negou isso, compadre, é anti-Messias. Entendeu? Então temos que ter cuidado. Tá? Aí ele já explica, esse espírito do anti-Messias, para negar que o Yahushua, né, é o Messias, é o Cordeiro de Deus, já está há muito tempo, né? Já está há muito tempo no mundo. E é interessante, mais um anti-Messias é o islamismo. Né? É o islamismo. Então o islamismo vem com essa história de o Deus único, Allah, mas o que o suposto profeta Maomé disse? Não, o Messias não morreu, não. Ele não se sacrificou. Ele fala que o evangelho de João não é inspirado, né? Porque Allah não ia permitir
que Jesus fosse morto daquela forma. Então, ou seja, ele negou que Jesus, no caso, Yahushua, é o Cordeiro. O que o livro do Apocalipse fala? O Cordeiro, Cordeiro, Cordeiro. Então, ou seja, você não tem salvação se você não acreditar nisso. Entendeu o tamanho do problema? Tá? Então, meu amigo, tem anticristo para tudo que é lado. Judaísmo, islamismo, socialismo, ateísmo, comunismo, e por aí, gnosticismo, e por aí vai. É o que mais tem aí, mundo afora. Então, a gente tem que tomar cuidado. Entendeu? A gente tem que tomar cuidado. E no cristianismo também tem esse cara aí, cara. Como que o cara consegue? Eu falei dessa doutrina gnosticismo, da gnose, da iniciação, né, do conhecimento luciferino. Estou falando de maçonaria, né, que é o que a maçonaria acredita. Né? Agora, como que tem pastor na maçonaria? Me explica isso. Como que é possível existir? Tá? Como que é possível existir pastor dentro de maçonaria, cara? É um negócio assim que é difícil de acreditar, cara. Não tem como você acreditar numa palhaçada dessa. Então, o cara tá lá no bode, na gnose, e tá. Esses são os anticristos. E estão ali para enganar o povo. Entendeu? Então tomem muito cuidado.